Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e eu voltei, agora pra ficar. Tava viajando, eu tirei 15 dias de férias, certo? Férias. Só que férias, não sei, você viu aí pelos 2 vlogs de viagem que eu soltei, que não foram férias não. Se você não recebeu aí as notificações do vlog de viagem, é porque o YouTube está me boicotando. Esse algoritmo maldito, que se a gente começa a soltar algum conteúdo que não era o tradicionalmente soltado aqui no canal, o YouTube entende que a galera não clica muito naquele vídeo, aí não envia pra ninguém, aí ferra o algoritmo inteiro do canal. Mas, voltei, viajei pra preguei, 15 vezes em 15 dias, falei no monte de podcast, voltamos aqui ao bom e velho Dois Dedos de Teologia e hoje, Pergunte ao Pastor, o programinha de respostas rápidas para as perguntas curtas hoje dos membros aqui do canal. E você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. Iago, tenho medo de ter me convertido errado. Eu quero ver como é que é. Cara, eu quero ver onde é que vai chegar isso aqui. Eu tenho medo de ter me convertido errado. Como será isso, hein? Me converti pra Umbanda? Você se converteu errado. Converti pro islamismo? Aí você se converteu pra religião errada mesmo, filho. Aí é outra, mas vamos ver. Tenho medo de não ter me arrependido direito ou o suficiente. Ter orado rápido demais quando aceitei Jesus. Não ter me arrependido de algum pecado. Ter dito algo errado. Não ter dito amém com a intenção certa. Não ter focado o suficiente em Deus, etc. Isso é uma preocupação que eu deveria ter? Não, essa não é uma preocupação que você deveria ter. Esse tipo de zelo exagerado é um zelo injustificado, certo? E provém de uma visão errada de Deus e vem de uma visão errada da salvação, tá? As duas coisas. Primeiro, uma visão errada de Deus. Você acha que Deus tá meio que olhando você, procurando os seus pequenos defeitos pra te pegar no final das contas. Como se Deus estivesse lá em cima com uma lupa procurando os seus pequenos defeitos e as pequenas falhas que você cometeu pra então te pegar e te julgar e te maltratar e te rejeitar. Errou feio, errou rude. Isso é mentira, tá? Isso é mentira, porque nós temos um Deus que é manso e humilde de coração. Talvez uma das melhores publicações que a gente teve em português nos últimos tempos foi a obra Manso e Humilde, do Orlund. Eu indico muito que você leia, porque essa visão de um Deus que tá ali tentando caçar os nossos pequenos pecados e que não vai nos receber se a gente não cumprir o ritual certinho e perfeito, é uma visão de um Deus que não é o Deus cristão. Nós temos um Deus amoroso, gracioso, que não veio para condenar o mundo, mas que veio para salvá-lo, que veio para nos dar graça e misericórdia através de sua mão poderosa. Então não precisa ter esse tipo de medo. Temos um Deus gracioso e bondoso que nos recebe mesmo com nossas imperfeições. Agora, em segundo lugar, há uma visão errada aí da doutrina da salvação e do modo como a salvação se manifesta. A salvação não se dá em nós cumprirmos um ritual perfeito. A salvação se dá através de Deus nos entregar pelo poder do seu Espírito Santo graça salvadora. Isso independe das nossas capacidades, se a gente disse o amém na hora certa, se a gente fez a oração longa o bastante, ou se a gente conseguiu confessar todos os pecados que cometeu. Não é assim que a salvação se manifesta. Ela se manifesta através de um ato gracioso e soberano do próprio Deus vir e nos salvar e nos buscar, e Ele nos recebe mesmo com as nossas falhas e pecados. Talvez haja um terceiro ponto aí. O terceiro ponto seria que essa é uma visão errada do nosso pecado. Veja só, se você acha que Deus pode te rejeitar porque você esqueceu de confessar algum pecado, você ainda não entendeu que você tem muitos pecados não confessados, que você nem sabe que está cometendo pecado. Você ainda não entendeu que toda a nossa vida vivida diante de Deus é insuficiente. Nós não fazemos o bastante, nós nunca entregamos o suficiente, nós nunca damos a Deus tudo que deveríamos dar. Então, pelos moldes que você está colocando aqui, todos nós seríamos rejeitados, todos nós seríamos excluídos. Mas é um Deus bondoso que nos recebe graciosamente. E isso que é maravilhoso. 2 obras que podem te ajudar é a que eu já citei, Manso e Humilde, do Orlund, e O Cristão Reformado, onde eu faço um panorama da doutrina da salvação. Lê principalmente os capítulos sobre depravação total, eleição incondicional e expiação eficaz. Vai lhe dar um bom panorama para você poder se aprofundar mais nesse assunto. João Sol Reis comentou: existem hebraísmos em todos os livros do Novo Testamento? Em todos os livros é difícil dizer, mas inunda boa parte do Novo Testamento, certo? Para quem não sabe o que é um hebraísmo, é quando você escreve em grego, certo? Uma expressão que faria sentido em hebraico. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. O meu inglês é horrível. And another day, he was foul in sin. You could see this coming? Because for us, we didn't see that. Quando eu vou falar inglês, eu constantemente traduzo para o inglês expressões em português. Por exemplo, em inglês ninguém fala I'm going to Iago House, sabe? Iago's House. Ninguém fala assim, I'm going to Iago's House. Sabe, eu tô indo pra casa do Iago. Ninguém fala assim. Lá realmente você falaria, I'm going to Iago's, né? Eles colocam lá, Iago's, estou indo pra do Iago. Geralmente é assim que o pessoal fala. Se alguém chega falando, I'm going to the Iago's houses, a pessoa já entende que é um estrangeiro, né? E aí seria um
um portuguesismo. O que é isso, esse portuguesismo? E after that, in segundo time, I make to change one play experience, teve mais chego. Eu estaria traduzindo para o português e falando uma expressão em português em outra língua. Eu não tô localizando a minha linguagem, eu tô simplesmente traduzindo de forma direta. A gente encontra isso em alguns lugares do Novo Testamento. Expressões que faziam sentido em hebraico traduzidas para o grego. Por quê? Porque os autores falavam hebraico, porque os autores constantemente estão se referindo a uma comunidade hebraica e possivelmente os autores estão registrando em grego, que era a língua franca, ideias que foram pregadas em aramaico ou em hebraico. Então, constantemente a gente encontra esses hebraísmos no Novo Testamento, não tem nenhum sentido assim, oh meu Deus, que coisa incrível, assim, é uma coisa que afeta muito pouco a leitura do Novo Testamento, mas que é uma curiosidade interessante de saber. E se existem em todos os livros, eu acho que em todos não consigo identificar em livros menores como Judas, 3 João, mas certamente está em vários locais do Novo Testamento. Sou filha de pastor, cresci ouvindo que não existe crente de banco. Saí da igreja dos meus pais. Depois de um tempo, pedi licença da equipe de louvor e quando pedi para voltar, não me aceitaram. Queria saber se existe crente de banco, já que cresci acreditando que devemos servir na igreja. Crente deve estar servindo. Se você é crente, você precisa estar servindo a Deus, trabalhando para o Senhor, contribuindo com a sua comunidade, contribuindo com o mundo, contribuindo com a salvação dos perdidos. Os modos como isso acontece, muitas vezes vai depender dos seus talentos, habilidades, do reconhecimento da sua igreja e das necessidades à sua volta. E muitas vezes as fases da vida acabam afetando a intensidade com a qual a gente serve. Agora, entenda que um crente de banco geralmente é um termo que é usado para se referir a crentes que não servem nada na igreja, o que é ruim, certo? A sua comunidade precisa de ajuda, de pessoas que trabalhem. Geralmente tem muito trabalho na igreja. É importantíssimo que os crentes adentrem na própria comunidade para fazê-la existir e servir ali ao mundo à sua volta através de seus dons e talentos. Agora, um crente que não é muito ativo no serviço da sua igreja, ele só é justificado se ele for muito ativo no serviço do reino em algum lugar. Então, pastor, eu não sirvo muito aqui na minha igreja porque eu sou um missionário de tempo integral, estou servindo em outros lugares, estou evangelizando em algum lugar, sou um professor de teologia e tal, sou um evangelista, sou um crente, sabe? Sei lá, você tem que ter alguma justificativa. O importante é que você esteja servindo e contribuindo com o reino, de forma ativa, dando o máximo de si para isso. Isso pode ser servir na sua igreja, isso pode ser servir em outros lugares, mas é importante que você seja um membro ativo da sua própria comunidade nesse processo todo. É muito comum que a gente aja de forma irresponsável com a nossa própria igreja, enquanto serve em outros ambientes e necessidades das nossas igrejas são deixadas de lado, ou o pastoreio da nossa própria igreja é rejeitado, né? Nós rejeitamos o pastoreio da nossa própria comunidade, porque às vezes é mais fácil servir em outro lugar, porque na minha igreja eu não tenho espaço, não sei o quê, e na verdade a sua igreja está tentando te pastorear e cuidar de você. Você não quer ser cuidado. Então, importante que você seja um membro fiel, íntimo e próximo da sua igreja, mesmo que você sirva mais ativamente em outros lugares. Olá, Iago, tenho tido dúvidas quanto às vezes que Paulo diz para orarmos sem cessar e para orarmos todo o tempo. Isso quer dizer que cada segundo do nosso dia devemos tentar orar? Se sim, como podemos orar enquanto conversamos com alguém ou enquanto assistimos TV? Não é isso, tá? A preocupação de Paulo é que a gente fique sem a oração como um hábito da nossa vida. Então, a preocupação de Paulo é que a gente ore 24 horas por dia e ore separar, e ore separar. Se a gente levar isso a sério, ninguém mais conversa, canta, prega, evangeliza. Paulo não poderia escrever a carta, que Paulo teria que estar orando. Então, você não pode dormir, senão você tem que orar enquanto tiver, sabe? Não é nesse sentido. É de manter uma vida de oração acesa e frequente. Gostaria de saber qual a sua posição sobre o implante chip que o Elon Musk apresentou ao mundo. Seria possível ser a marca da besta? Olha, eu não acredito que a marca da besta vai ser um chip, porque a marca é na testa, tá? O chip é implantado no cérebro, é diferente. Mas é o chip do cartão de crédito. Bom, então você coloca na outra mão, bota sabe? Bota na outra mão, bota no antebraço, que aí resolve o problema. É isso? O problema é onde está o chip? Não tem nada a ver, certo? A marca da besta não significa que você vai ter uma peça de tecnologia implantada, significa que você vai ter um ato, um símbolo de adoração implantado. Você vai ter um símbolo de adoração. Nós não sabemos exatamente qual é esse símbolo de adoração, como é que ele vai se manifestar, mas o termo marca ali se manifesta diretamente como uma das formas de reconhecermos a besta como nosso Senhor. Isso não vai acontecer de forma enganada. Ih, rapaz, eu achei que era o cartão de crédito, eu achei que era um negócio neuronal aqui pra me ajudar com a minha doença degenerativa, mas não, era a marca da besta. Fui pegue sem... Não é assim que funciona. Será um ato consciente de adoração e haverá uma marca, uma forma de carregar publicamente essa adoração ao anticristo, que será o número da besta, que será marcado na testa ou na mão. Então você não tem que ter medo de chip, certo? Esse negócio de chip foi popularizado pelo
deixados para trás, uma série de filmes e livros que se popularizaram nos Estados Unidos e que tentaram dar aí uma interpretação tecnológica para a marca da besta. Mas a gente não tem nada sobre isso na escritura. Você não tem que ter medo religioso de chip. Você tem que ter medo do chip, porque enfiar um chip no seu corpo é uma péssima ideia. É um negócio meio estranho, enfiar um chip no seu corpo. Então tome cuidado com isso, porque pode fazer mal. Mas à medida que a tecnologia avançar para que haja vantagens médicas ou quer que seja esse tipo de coisa, você não tem que ter medo disso achando que é corredor de Cristo, não. A Bíblia afirma que todos pecaram, mas pode isso se restringir ao velho homem? Somos capazes de não pecar mais após receber o Espírito Santo, biblicamente? Então, não. Certo? Não somos capazes de não pecar mais. Em teoria, isso é bem interessante, né? Em teoria, nós poderíamos não pecar. Era só a gente não pecar. Ponto. Em teoria, em tese, todo mundo pode não pecar. Por que pecamos? Porque somos pecadores e queremos pecar. Porque a Escritura diz que a gente quer pecar. Nossa natureza transformada está em competição com a nossa natureza ímpia, pecadora aqui dentro. À medida que a gente vai crescendo em graça e em conhecimento, a gente vai mortificando nossa carne. Em tese, nós podemos não pecar, mas muitas vezes na nossa vida, a nossa escolha é a escolha do pecado. Por isso que 1 João vai dizer que aquele que diz que não peca é um mentiroso. Todos nós pecamos, porque nessa batalha contra a nossa carne, nós deliberadamente e voluntariamente escolhemos o pecado muitas vezes. Então não, é impossível dizer que nós não pecamos ou que não pecaremos de alguma forma. Pai Iago, nos profetas maiores, vejo que Deus exerceu o juízo sobre o povo os castigando, destruindo e exilando. Com o sacrifício de Jesus, a ira de Deus não está mais sobre o povo. Isso significa que em vida, Deus não castiga mais as pessoas? Ou seja, tudo de ruim que nos acontece é por nossas más decisões? Pergunta muito boa, Eduardo. A verdade é que a diferença é que nós não temos nenhum profeta moderno escrevendo um livro que revele por que é que as coisas acontecem. Jó não tinha o livro de Jó, e Jó não sabia porque é que ele estava sofrendo. Nós não temos os livros das nossas vidas, nós não temos o livro das nações, nós não sabemos os motivos secretos pelos quais as coisas acontecem hoje em dia. Mas nós sabemos que Deus ainda traz punição, sim. Não é? Quando Paulo escreve em 1 Coríntios 11 que aqueles que em pecado e sem arrependimento comiam do corpo de Cristo, bebiam do cálice de Cristo de forma indigna, morriam, ele está dizendo pra gente que essas pessoas estavam sendo punidas por Deus. Pensa em Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo, então foram punidos com morte diante de Deus de modo sobrenatural. O que a gente não pode fazer, claro, é achar que toda desgraça é necessariamente fruto de pecado ou de punição divina, porque nós não sabemos. Então o que nós podemos fazer sempre diante do sofrimento é aquilo que Deus manda, é chorar com os que choram, é lamentar com quem está sofrendo. Não é tentar apontar dedos, certo? Porque as pessoas em sofrimento podem ser Jó ou podem ser Jonas. Jonas sofreu porque fugiu de Deus, Jó sofreu porque fugiu para Deus. Jonas sofreu porque estava se afastando de Deus. Jó sofreu porque estava se aproximando de Deus. Então a gente não sabe o motivo pelos quais as pessoas sofrem, mas a atitude de Jonas e a atitude de Jó tinha que ser a mesma. Era confiança no poder do Senhor e viver de acordo com a sua vontade. Então, ainda que Deus não trate com as nações hoje do mesmo jeito que ele tratava no Antigo Testamento, Deus trata conosco, Deus trata com os indivíduos e Deus traz desgraças e punições aos indivíduos de acordo com a sua boa vontade, com sua boa mão, e a gente confia nele e tem a atitude de arrependimento e de se aproximar de Deus todo dia. Minha cunhada disse que estava tendo pesadelos e que seu pai, que é pastor, percebeu que o cobertor que ela utilizava para dormir tinha uma estampa de carnaval. Eles queimaram o cobertor e os pesadelos sumiram. Isto é bíblico. Eu não acredito, certo, que exista itens endemoniados e esses itens atraem um poder demoníaco mais forte sobre a nossa vida e que esse poder demoníaco mais forte faz com que nós sejamos atormentados ou o que é que seja. Quando eu olho para absolutamente todo o Novo Testamento, Satanás está no pecado, Satanás está na maldade, Satanás está na falta de arrependimento, Satanás está na fuga contra Deus. Então quando a gente acha que essa boneca está endemoniada, tem que queimar a boneca, essa casa é mal assombrada e tem que ungir a casa com óleo, essa toalha do carnaval, o que é que seja, representam de alguma forma algo que abre porta para o diabo, para mim, falo com muito carinho, isso é paganismo, certo? Isso é paganismo, isso não é cristianismo. Quando nós olhamos para a escritura, Satanás é um coadjuvante, o grande vilão é o nosso pecado. Satanás age contra nós através do nosso pecado, através das tentações que nós ouvimos e seguimos, através da maldade, através das orgias, através da blasfêmia, através da incredulidade, é aí que está a nossa batalha. Então, vou queimar essa toalha porque tem um símbolo disso, um símbolo daquilo. Sinceramente, isso é paganismo, certo? Isso é paganismo dentro da igreja. Isso não é cristianismo de fato, isso não encontra respaldo bíblico em lugar nenhum. Pastor, eu tenho dúvidas se seria errado eu fazer uso de games antigos ou animes que não estão sendo comercializados e que a empresa não tem mais interesse de lucrar, considerando que para poder acessar esse conteúdo eu teria que entrar na zona da pirataria. Ih, rapaz,
Então, assim, eu sou contra a pirataria, certo? Eu não consumo pirataria, não fico baixando filme, nem PDF livro e tal. Mas, quando o livro não é mais publicado, se o único acesso possível é procurando o PDF, eu pego o PDF, entendeu? Geralmente é o que eu faço. Então, o joguinho de Nintendo, certo? Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, esses jogos antigos que não são mais vendidos, eu consumo. Tá no limbo moral? Não sei. Eu não, por exemplo, eu tinha um PlayStation. Eu não destravei meu PlayStation pra comprar jogos pirata e tudo mais. Não faço isso. Não fico craqueando programa de computador. Não fico baixando MP3 de música, PDF livre e tal. Agora, coisas muito antigas que não são mais comercializadas, que são produtos digitais, eu acho que entrou numa zona de liberdade aí, que você acha que não faz mal, eu pessoalmente acho que não faz mal. Agora, se a empresa volta a vender, eu seria o primeiro interessado em comprar, né? Em comprar ali o item, tá? Pô, eu brinquei, joguei com isso aqui e tal, e agora tá sendo vendido de novo, tem um remasterizado e tal, aí pode ser. Mas eu acho que fica aí na consciência de cada um. Não sei também se tem algo jurídico aí em cima, sobre propriedade intelectual, mas pelo menos é a minha ética privada, pelo menos eu não acho que tá errada. Se um dia eu mudar de cabeça, eu mude de comportamento. Mas tente não ofender a sua própria consciência nisso tudo. E com essa, a gente encerra o Pergunte ao Pastor de hoje. Você que é membro do canal, deixa perguntas aí embaixo. Pode colocar bastante pergunta que eu quero poder respondê-los. Tenta não deixar muitas perguntas repetidas, tá? Regrinha simples, não fique repetindo pergunta o tempo todo, que aí você zoa o processo de eu achar as outras perguntas. Não faça perguntas muito longas, tá? Se você quiser, eu faço sobre algum versículo, deixa o texto do versículo e vamos junto nesse processo de aprendizado, que a gente tem vídeo quase todo dia, terça, quarta, quinta e sexta, aqui no 2 Dedos de Teologia. Então, por favor, clica em se inscrever no canal, assina para receber as notificações, clica no legal, por favor, porque isso ajuda muito ao algoritmo voltar a recomendar os vídeos aqui do canal, que o algoritmo do YouTube, olha, pegou a gente aí, deu uma parada de recomendar os nossos vídeos na plataforma. Então o seu joinha, o seu gostei, você mandar aí os vídeos no seu grupo do Zap aí da igreja, ajuda muito a gente a manter essa mensagem viva, alcançando o maior número de pessoas possíveis aqui no YouTube. Muito obrigado, um cheiro no seu cangote e até a próxima.